Olá! A estratégia de comunicação que Jesus empregou para comunicar seu evangelho tinha duas vertentes. Para a multidão, usava frequentemente parábolas e outras figuras de linguagem. Para seus discípulos, explicava à parte os significados das parábolas e ensinava objetivamente sobre o reino de Deus. Por que fazia isto? Mateus explica em seu evangelho que Jesus agia assim para cumprir a profecia de Isaías. O povo deveria ouvir, mas não entender. Isso está em Mateus 13, de 10 a 13, com Isaías 6, 9 e 10. Hoje vamos refletir sobre a parábola do administrador infiel. Em seu livro As Parábolas de Jesus, Simon Kistemaker se refere a essa parábola como a mais enigmática de todas as parábolas que Jesus contou. Ela foi registrada somente pelo evangelista Lucas e fala de um administrador contratado pelo proprietário das terras que, tendo sido denunciado ao patrão por sua gestão fraudulenta e desperdício, foi confrontado e despedido, tendo que utilizar-se da astúcia para garantir sua futura sobrevivência. Vamos ao texto? Jesus disse também aos seus discípulos: certo homem rico tinha um administrador. Um dia, ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Então, chamando-o, lhe disse: que é isto que ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. O administrador, então, se pôs a pensar: que farei agora que estou sendo demitido pelo meu patrão? Trabalhar na terra não posso. De mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que quando for demitido, as pessoas me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu patrão, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de azeite. Então o administrador disse: pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Depois perguntou a outro: e você quanto deve? Ele respondeu: 100 sacos de trigo. O administrador lhe disse: pegue a sua conta e escreva 80. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu recomendo a vocês, usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Lucas 16, de 1 até 9. Na época em que Jesus viveu, era comum haver administradores contratados para gerir as propriedades dos donos de terras. Esses administradores tinham total liberdade de gestão e negociação com devedores e credores. Porém, se alguma irregularidade infringisse a lei, os donos das terras saíam livres, mas esses empregados eram condenados. Era, portanto, uma grande responsabilidade ser um administrador desse tipo. Além disso, na contabilidade daquele tempo, os devedores não tinham o detalhamento da dívida e dos juros a pagar. Simplesmente assinavam um recibo do valor final da dívida. Por exemplo, se emprestavam R$ 100, assinavam o recibo de 200, sem a especificação de que os outros R$ 100 eram juros. No exame de contas, o patrão poderia saber quanto seus devedores lhe deviam, mas não sabia quanto o administrador tinha cobrado de juros de cada um. A parábola não menciona se o administrador ficava com alguma coisa para si mesmo ou não, mas deixa evidente de que ele ia além do que a lei exigia e permitia, extorquindo os devedores do seu patrão, até que alguém o denunciou por desperdício, talvez para seu próprio benefício. Certamente, a exploração dos devedores acarretava a antipatia e inimizade de todos eles pelo administrador, ao ser confrontado pelo dono e com pouco tempo para deixar suas contas em ordem, o tal administrador se viu na necessidade de fazer amigos, porque não conseguiria trabalho com ninguém e ficaria muito ruim para ele viver da caridade. O que fazer? Ele não podia perdoar a dívida de ninguém,
mas podia tirar a extorsão de juros que havia praticado, ajustando os valores ao que a lei determinava. Com isso, podia comprar a complacência dos devedores do seu patrão e garantir um lugar para si no futuro, porque propôs reduções de valores muito altos para a época. Ele extorquira todos até então, mas agora, com astúcia, se adequava à lei para comprar amigos e conseguir abrigo. Seu patrão reconheceu que ele foi muito esperto ao renegociar as dívidas para conquistar amigos. Até o elogiou por isso, mas o demitiu, porque os espertos e astutos não são dignos de nenhuma confiança. Como mantê-lo na função depois de tudo ficar tão claro? Na verdade, há muitas interpretações já dadas a esta parábola, e sem pretensões, lembro que o verdadeiro proprietário de tudo, segundo a Bíblia, é Deus. Se é assim, fica evidente que, ainda que nos preparemos para vencer na vida e façamos muitos negócios, somos apenas gestores de bens e riquezas que, no final das contas, deixamos aqui mesmo e outros tomam posse delas. Nós somos mordomos do que Deus nos dá. Pode-se dizer que aquele homem sabia disso, mas sempre explorou os devedores do seu patrão em benefício próprio e nunca se importou em ser fiel aos princípios da gestão honesta e justa para com eles. Não fez amigos com sua postura e não se importou com o próximo. Pergunto, como nós estamos aplicando a vida e os bens que Deus nos cede para viver? Somos fiéis sobre o que Ele nos dá? Jesus comenta ao final da parábola: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Lucas 16:10. E Jesus ainda pergunta: se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Lucas 16, 11 e 12. Eu entendo que a parábola trata da nossa percepção de que tudo quanto somos e possuímos, ainda que obtido com nosso esforço, não nos faz donos de nós mesmos para agir como quisermos. Mas o Senhor deve ser o centro de tudo. E que Ele nos ajude a gerir bem aquilo que nos tem dado, no serviço aos outros e em benefício da comunidade. Pense nisto.